estamos juntos para buscarmos a força do céu, buscarmos a unção de Deus. E esta sala, através desta sala, Deus tem operado na vida de muitas pessoas. E quando esta mensagem vai para o YouTube, ninguém sabe quantas pessoas vão ser alcançadas pela mensagem. Só sabemos que é um canal de bênçãos e que Deus faz acontecer de acordo com a sua vontade. O importante é que, com toda a nossa fraqueza, a nossa debilidade, nós estamos aqui. E Deus é conosco. Ele já disse. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 49 do livro Patriarcas e Profetas. O tema é as últimas palavras de Josué. Isso é forte, né? As últimas palavras de um líder desse, um líder de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Josué 23, para a gente ler um pouquinho, começar com a leitura da Santa Bíblia, capítulo 23, ok? A despedida de Josué. Passando muito tempo depois, isso começando do em diante, tá bom? Passando muito tempo depois, que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os seus inimigos ao redor. Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo o Israel, com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhes disse: estou velho, idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Amém? Paramos aqui no versículo 3. A luta do povo de Deus, saindo do Egito, até chegar à Terra Prometida, foi uma batalha pessoal de 40 anos, gente. Aquela geração que saiu do Egito, aquelas pessoas foram ficando pelo caminho, foram morrendo, para ser mais claro, mais exato. E uma nova geração, aproximadamente de 2 milhões de pessoas, continuava seguindo rumo à Terra Prometida, porque Deus prometeu aquela terra e Deus não falha. O povo acreditava que ia chegar lá, e assim eles prosseguiram, uma nova geração. Eu estive pensando, a batalha que Moisés travou com a sua saúde, né, a sua vida física, a sua vida espiritual, com todo aquele povo, meu Deus. Quanto sofrimento, né, quanta luta para chegar aonde ele chegou. Ele não conseguiu entrar na terra que Deus prometeu, mas Deus deu o privilégio de mostrar para ele. Disse, olha, está aqui, ó. Você vai ver, mas você não vai entrar. Ele teve uma falha. Aí eu fico imaginando, meu Deus, quantas falhas eu tenho, quantas falhas eu cometo. Mas a promessa de Deus, através de Jesus, ele vai aperfeiçoar as nossas debilidades pelo seu próprio sangue. É ele quem vai nos defender. E é isso que nós temos que crer e caminhar como estamos aqui. Quantos irmãos estão aqui desde o começo, guerreiros, batalhadores, acreditando na promessa, nós estamos aqui. Bem, gente, quanta dificuldade aqueles homens tiveram para, às vezes, passar por outro país, com guerras, com sangue, mas eles continuaram. E nós temos que trazer essa experiência para nós. Quanto sofrimento nós temos. Todo mundo tem batalha, todo mundo tem problema, meus irmãos. Mas nós temos que crer. Aconteça o que aconteceu, que as coisas estão acontecendo ao nosso redor, no nosso país, coisas absurdas no mundo. Mas nós estamos aqui. Deus nos permitiu que continuássemos. Vamos acreditar. E olha só, nesse momento que Josué chamou o povo, as guerras de conquistas tinham terminado. O povo tinha entrado na Terra Prometida. Cada um tinha ganhado o seu pedaço de terra, o seu quinhão. Estavam ali assentados, a vida boa, tranquilos, sem guerras. O povo estava bem.
povo estava sossegado. E Josué se retirara ao seu pacífico remanso, que era o seu lar agora. Lá em Timnat-Sera. Foi o lugar que, depois de todos terem ganhado o seu, ele escolheu e ficou lá. O líder é sempre assim. Quando tem um náufrago, o último que sai do navio, do barco, ou seja, a embarcação, é o comandante. Ele pode ficar na ponta do mastro até afundar, mas é o último que sai. E aconteceu lá na Itália, um transatlântico, né, um navio de cruzeiro, afundar, é Costa, eu não lembro o nome completo, eu sei que é Costa alguma coisa, que o comandante saiu primeiro, fugiu do navio, ele foi processado e eu acho que está preso, porque o comandante não pode fugir. É o último que tem que sair, aconteça o que aconteceu. E foi o que Josué fez. A distribuição da terra para as tribos. Depois que todo mundo escolheu, aí ele escolheu o dele. Tinha que zelar. É assim que o pai faz. Quantas vezes a minha mãe deu para a gente o que ela tinha que comer, ela repartiu conosco. Nossa história, eu também tenho uma história. Tem muita gente que conhece essa história, né? Que a mãe finge que está comendo e tira o dela e diz, não estou com fome, meu filho. E reparte com os filhos. Isso é uma liderança de Deus. Que Deus confia nos pais para cuidar dos filhos que ele concedeu. E sucedeu que muitos dias depois, o Senhor falou com ele e mandou que ele reunisse o povo. O povo estava tranquilo. Deus tinha dado uma ordem para o povo de Israel. Eles tinham que eliminar aquele povo idólatra de perto de si. E mesmo eles tendo guerreado e ganhado a guerra, muitos ficaram ainda ao redor, ainda estavam por lá. E o povo estava se contaminando com a idolatria daquele povo, o povo de Israel, e fazendo muitas coisas escondidas. E Deus mandou que Josué reunisse o povo. E ele reuniu o povo e disse, olha, nós temos que lutar. Eu estou velho, eu estou cansado, mas a ordem de Deus tem que ser cumprida, porque Deus cumpriu tudo que ele prometeu para nós, e nós temos que cumprir a ordem do Senhor. Eles tinham que guerrear para tomar todo aquele restinho de território que ainda estava ali com aquele povo disseminando o paganismo, a idolatria, e muitos já estavam sendo contaminados. Não é fácil. A gente luta todos os dias, a gente ora, a gente estuda, mas todos os dias é apresentado para nós algo para a gente pecar. E não é só uma vez, não. Todos os dias. Nós temos que estar atentos, meus irmãos, transportando isso para nós. Nós enfrentamos a mesma batalha. E eu não sei se hoje está pior. Eu não vivi naquela época. Nós temos uma história resumida da Santa Bíblia, mas não está fácil. Hoje está demais. Está chegando o momento que nós estamos quase clamando, Senhor, vem logo. Mas tem muitos dos nossos queridos, dos nossos familiares, que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como único Senhor. E eu acho que não é só eu, todos estão clamando, né, pelos seus familiares. Nós temos que clamar todos os dias. Foi um interesse maior do que o de um pai que lhes falou, reunindo-se eles mais uma vez. Aquele homem idoso, cansado, mas não derrotado. A sua fé continuava viva. O Espírito Santo estava com ele. Ele era o líder. E eu fico imaginando. Naquela época, os idosos, eles eram respeitados, muito respeitados. No Japão ainda é assim. Nos países asiáticos, os mais velhos, os idosos, eles são respeitadíssimos, coisa que muitas vezes nós não vimos em nosso país. Mas quando Josué chamou aquele povo para falar, ele foi explicando. Vocês viram
que Deus fez conosco, Ele deu a vitória para nós. Quantas vezes precisamos passar por meio de outros países, Ele nos deu a vitória, em momentos que os exércitos inimigos eram maiores, e Ele foi falando, mostrando, relembrando o povo de Deus, toda a luta que eles ganharam pelos braços fortes de Deus. Josué exortou o seu povo a não ficar em sossego e esquecer-se da ordem do Senhor de desapossar inteiramente aquelas nações idólatras. A ordem era desapossar inteiramente aquelas nações idólatras. O povo, em geral, era vagaroso no completar da obra de expulsar os gentios. As tribos haviam se dispersado em suas posses. O exército se debandara e considerava-se uma empresa difícil e duvidosa de renovar-se a guerra. Naquele momento que o povo chegou no local certo, cada um colocou sua mochila do lado, agora eu vou descansar. A luta foi árdua, nós já ganhamos, está aqui, ninguém mexe com a gente, está tudo bem. Mas nesses momentos, a gente sempre vê, né, quando alguém está na igreja e que diz que está tudo bem, está tudo tranquilo, mas ele não prega o evangelho, ele não se envolve nos trabalhos da igreja. Será que está tudo bem mesmo? Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não consegue ficar sem falar de Jesus, da salvação para as pessoas. Não consegue. Na parada do ônibus, no trabalho, até no dia de descanso, que você vai para algum lugar para passear, você encontra pessoas, lá você fala também. A gente não consegue ficar sem falar. Agora, quando a gente para de falar de Jesus, não trabalha na igreja, não faz nada, será que está bem? E era desse jeito que o povo lá estava, tranquilo, sem preocupação. E aí Deus disse, não, tem que terminar o serviço, né? Tem que terminar o serviço. A ordem de Deus, a minha ordem, Deus disse, é para expulsar todos os idólatras. Deus quer tudo de nós. Nós temos que dar o máximo de nós para servir ao Senhor, porque Ele deu tudo, a vida do próprio Filho, com o sangue derramado na cruz, por cada um de nós. Nossa entrega tem que ser completa. Jesus nem pecou e se entregou completamente. E quanto nós não tivermos essa consciência que tem que ser tudo de nós, assim como Jesus fez por nós, a gente está falhando. A palavra diz, esforçai-vos, pois, olha só, para guardares, para fazer de tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Essa palavra foi dita por aquele velho idoso, aquele homem de Deus, com a voz cansada, com a voz rouca. Ele disse, esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei, para que dele não vos aparteis nem para a direita e nem para a esquerda. É forte isso, né? Josué apelou para o próprio povo como testemunha de que, tanto quanto satisfizeram as nações, Deus havia fielmente cumprido sua promessa para com eles. E disse, vós bem sabeis, com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, disse ele, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Olha que maravilha, relembrando. E o povo, com a palavra, toda vez que a gente ouve uma palavra forte, a gente vai, né, entronizando, e aí aquele povo disse, não, nós vamos ficar com o Senhor. O que tiver que fazer, vamos fazer.
E ele disse, ó, não prometa o que você não pode cumprir, falem o que vocês podem cumprir. E foi contextualizando com eles, relembrando tudo que Deus tinha feito na vida deles. Já pensou? Dizer, as pessoas passarem 7 dias rondando uma cidade atrás daqueles muros, e depois só com grito e com sopro de trombetas, num chifre de carneiro, que era o chofar, estocando, só com aquilo um muro caiu, gente, o muro de Jericó. Lembrando também, eu posso imaginar ele falando, olha, vocês viram como nós atravessamos o Jordão? Estava cheio, o Jordão estava cheio, estava no ápice da sua cheia. E lá, próximo ali das montanhas, desaguava o gelo, as geleiras, jogando água no Rio Jordão, fazendo com que a correnteza ficasse muito forte. Então, não tinha como, se não fosse um milagre, aquele povo atravessar o Rio Jordão a seco. E quando ele foi lembrando todas essas passagens lindas, eles se inflamaram também, dizendo que iam fazer a vontade de Deus. Mas aí o grande líder disse, não prometam o que você não pode cumprir, porque Deus não é um Deus de brincadeira. Satanás engana muitos com a plausível teoria de que o amor de Deus para com o seu povo é tão grande que ele desculpará o pecado deles. Tem gente pregando isso. Não, Jesus já morreu na cruz, não precisa mais fazer nada, ele já pagou os seus pecados. Então fica muito bonito, fica muito fácil, mas não é assim. Isso é uma palavra enganosa. Ele fez figurar que, conquanto as ameaças da palavra de Deus devem ser para certo propósito em seu governo moral, nunca se devem elas cumprir literalmente, mas em todo o seu trato com as suas criaturas, Deus tem mantido os princípios da justiça, revelando o pecado em seu verdadeiro caráter. Temos que falar, a liderança da igreja tem que falar do pecado. Se estiver acontecendo na igreja, ele tem que falar, chamar a pessoa e falar, logicamente, que é unicamente com a pessoa, falar com todo o amor para que a pessoa não se machuque, não se ofenda, mostrar amor, mas tem que ser falado. Não podemos esconder, porque quando a igreja peca, está em pecado, atrasa o trabalho de Deus. Era assim no passado e assim hoje também. Nunca houve, nem nunca haverá perdão incondicional do pecado. Tal perdão mostraria o abandono dos princípios de justiça, que constitui o próprio fundamento do governo de Deus. Veja bem, nunca houve, nem nunca haverá perdão incondicional do pecado. Porque se assim acontecesse, os princípios de Deus seriam afetados. E os princípios de Deus, eles são eternos. Eternos. Deus é o doador da vida. Desde o princípio, todas as suas leis foram ordenadas para toda a vida. Mas o pecado se intrometeu na ordem de Deus e na ordem que Deus estabelecera. E seguiu-se a discórdia. Enquanto existir o pecado, sofrimento e morte serão inevitáveis. Olha só, enquanto existir o pecado, sofrimento e morte serão inevitáveis. Mas isso tem que ser claro para nós, porque nós temos que caminhar, nós temos que atravessar o Rio Jordão, nós temos que atravessar pelo meio dos outros países em guerra. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos que passar por muitas dificuldades, nós temos que ter isso na mente. Não é porque eu estou na mão de Deus, porque eu aceitei Jesus, que minha vida vai ser fácil. Ao contrário, o inimigo, com todas as suas hostes, eles vão vir para cima de mim, para me derrotar, para me destruir, porque eu sou um perigo na mão deles. Porque aonde eu vou pregando o evangelho de Deus.
Onde eu estou falando de Deus. Eu sou um perigo para o inferno, você tem que ser um perigo para o inferno. E por isso eles trabalham contra a gente. Dificuldade de tudo quanto é lado. E você tem que ter na mente que você vai passar por dificuldades, mas que a hora da bonança está chegando. Depois que a gente atravessar o Rio Jordão, que é o último obstáculo ali, nós vamos ter a bonança, nunca mais haverá sofrimento e dor. O lugar que Jesus foi preparar para cada um de nós não tem choro, não tem dor, não tem decepção, não tem corrupção, não tem nada de ruim. São alegrias, sabedorias infinitamente todos os dias. E nós temos que ter essa consciência. Enquanto a gente não tiver essa consciência, a gente vai ficar choramingando, reclamando, como o povo de Israel fazia depois que saiu do Egito, querendo até morrer, desejando até que tivesse morrido lá, de que está na mão de Deus recebendo as bênçãos. Desde o princípio, todas as suas leis foram ordenadas para toda a vida. Temos que repetir isso na nossa mente. Antes da morte de Josué, os chefes e representantes das tribos, obedientes à sua convocação, consagraram-se de novo em Siquém. No capítulo 24, lá em Siquém, Josué reuniu o povo. A renovação da aliança em Siquém, capítulo 24, de 1 em diante. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e Isaque dei Jacó, Esaú, e a Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. E assim ele foi falando, mostrando a grandeza de Deus, mostrando que todas as promessas que Deus fez, ele cumpriu. E cabia agora ao povo ter essa consciência e ter a reverência para com Deus e cumprir também as determinações. Era necessário que as determinações fossem cumpridas, porque o povo estava se corrompendo com aquelas nações ao redor. Ali estavam as montanhas de Ebal e Gerazim, testemunha silenciosa daqueles votos que agora, na presença de seu chefe, prestes a morrer, se reuniram para renovar. Que maravilha, né? Os casamentos, que são maravilhosos, as pessoas sempre renovam, né? Vão à igreja, fazem aquela cerimônia, e o sacerdote, dependendo da religião, ele vai lá e faz aquela bênção. É uma renovação de um casamento, de um compromisso, de uma aliança. E assim foi feito. De cada lado havia evidências do que Deus operara por eles, como lhes dera uma terra para a qual não trabalharam, cidades que não haviam construído, vinhedos e olivais que não plantaram. Josué foi colocando isso, enfatizando com ênfase. Vocês estão numa terra que Deus lhe deu, vocês têm vinhedos, vocês têm planta que vocês não plantaram, terra que vocês não compraram. Foi Deus quem lhes deu. E foi mostrando tudo isso. Josué recordou mais uma vez a história de Israel, contando novamente as obras maravilhosas de Deus para com todos, e para que todos pudessem ter uma intuição do seu amor e misericórdia, e o servissem com sinceridade e com verdade. Muito legal isso, né? E nós ouvimos isso, meus irmãos. Cada culto que a gente vai,
que a gente participa, tem um filho de Deus, um servo de Deus, falando de alguma coisa, dos feitos de Deus, da promessa de Deus, dos milagres de Deus, das maravilhas, da promessa que tem para o futuro, que cumpriu no passado, que está cumprindo no presente. Por determinação de Josué, a arca fora trazida de Siló e a ocasião foi de grande solenidade. E os símbolos da presença de Deus aprofundaria a impressão que ele desejava produzir no povo, depois de apresentar a bondade de Deus para com Israel. Ele os convidou, em nome de Jeová, a escolherem. Olha só, essa aqui é a palavra final de hoje. Ele disse: agora vocês vão escolher se vocês querem ficar com o Deus de Israel, que fez tudo isso por nós, que fez tudo isso por vocês e fará muito mais, ou você quer ficar com o Deus dos amorreus, os deuses idólatras. Você tem que escolher agora. Se vos parece mal os vossos olhos servir ao Senhor, ele disse, está lá em Josué 24:15, olha, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, disse ele, escolhei hoje a quem servais. Josué desejava levá-los a servir a Deus, não constrangidamente, mas de livre vontade. O amor de Deus é a base da religião. O amor de Deus e também o amor a Deus. O idoso líder instou com o povo para considerar em todos os seus aspectos o que havia sido posto perante eles e decidir se realmente desejavam viver como viviam as degradadas nações idólatras em redor deles, ou se eles que se lhes parecia mal servir a Jeová, fonte de poder e de bênção, que escolhesse naquele dia, naquele momento. Você tem que escolher a Deus, Criador do céu e da terra, ou esses deuses dos idólatras. Que loucura para Israel preferir as divindades por cuja adoração os amorreus haviam sido destruídos pelo próprio povo de Deus. Mas todos nós corremos esse risco. Mas eu quero fazer a pergunta: quem, meu irmão, quer continuar servindo esse Deus, cumprir todos os seus ditames, os seus mandamentos? Quem deseja que Deus nos dê força para isso, levante a mão aí. Amém. Que Deus nos conceda força para lutar, porque a vitória já está garantida por Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essas oportunidades que o Senhor nos dá de relembrarmos, Senhor, todos os teus feitos, que desde o princípio o Senhor vem mostrando o teu amor por cada um de nós, meu Deus. E a hora está chegando. Jesus está próximo de aparecer no céu. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas nós sabemos, Senhor, que pelas tuas profecias está próximo, que nenhum dos nossos irmãos venha desistir, Senhor. Nenhum de nós, meu Deus. Que possamos confiar na tua promessa, que o Senhor voltará e vai nos tirar do meio dessas idolatrias, do meio dessas corrupções, do meio de todos esses males, Senhor. E é em nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.